Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Você sabe que agora você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado, né? Pois é, por apenas R$ 6,99 mensais, você tem acesso a benefícios exclusivos aqui no Caldeirão Furado, como emojis para você usar aqui nos comentários ou no superchat, selos que vão ao lado do seu nome e vão mudando gradativamente conforme o tempo que você é membro, e também acesso a algumas postagens, spoilerzinhos que eu vou dando sobre tudo que vai acontecer aqui no Caldeirão Furado. Além disso, você também pode utilizar o botão Valeu Demais quando você gostar muito de um vídeo. Assim, o seu comentário fica em destaque e você contribui aqui com o nosso trabalho através de alguma quantia disponível entre essas aqui. Nós sabemos que o Dumbledore foi uma espécie de mentor pro Harry até o momento em que o garoto enfrentou Voldemort pela última vez. Ele foi guiando o Harry durante todos os seus anos em Hogwarts até que seu grande plano fosse concluído. E que plano era esse? Meus bruxos, essa é a quarta parte de uma extensa teoria que defende que Dumbledore planejou cada um dos principais acontecimentos em cada livro da saga Harry Potter. E essa parte aqui envolve os acontecimentos de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Se você ainda não assistiu os 3 vídeos anteriores, é só clicar aqui no card. Durante o quarto ano de Harry, Dumbledore tinha 3 principais objetivos: apresentar ao garoto a grandiosidade do mundo da magia, educar o Harry sobre as maldições imperdoáveis, e o terceiro objetivo, que acabou sendo mais uma reação aos acontecimentos daquele ano, que era mostrar ao Harry como era o mundo quando Voldemort estava no poder. Se você tá pensando que o Dumbledore planejou o nome do Harry sair do Cálice de Fogo, ele participar do torneio e o retorno do Voldemort ali no final do livro, esquece, não é sobre isso que a teoria fala. Até aquele momento, o Harry conhecia bem pouco do mundo bruxo. Ele tinha um contato ou outro com bruxos de outras casas, mas a sua vivência era, na maioria do tempo, com colegas de casa. E o ambiente em Hogwarts era bem polarizado por todas as competições, campeonato de quadribol, taça das casas. Então o Dumbledore aborda isso de duas formas diferentes. Primeiro, fazendo os Weasley levarem o Harry para a Copa Mundial de Quadribol. Não é segredo para ninguém que a família Weasley não tinha boas condições financeiras. Eles ganharam ingressos para a Copa Mundial de Quadribol do Ludo Bagman, ex-jogador de quadribol famoso. Isso porque o Arthur ajudou o irmão do Ludo com um problema que ele teve com um cortador de grama enfeitiçado que iria acabar causando uma grande confusão com o Ministério da Magia e o Estatuto Internacional de Sigilo, e também a lei de artefatos trouxas e enfeitiçados. Então, Arthur Weasley ganha 10 ingressos para a Copa Mundial. E não eram apenas 10 ingressos, eram 10 ingressos nos melhores lugares da casa. É o camarote onde os Malfoy estavam, e os Malfoy são muito ricos. Então a ideia de Ludo Bagman dar 10 ingressos com os melhores lugares da casa, sendo que ele estava atolado em dívidas de apostas, segundo a teoria, parece ser algo combinado pelo Dumbledore, já que Ludo Bagman estava trabalhando em contato com o Dumbledore na realização do torneio Tribruxo. O Ludo Bagman daria de boa vontade 10 ingressos para os melhores lugares da casa, estando atolado em dívidas quando ele podia vender e resolver os seus problemas. Os lugares que os Weasley estavam ali no camarote de honra, onde o próprio ministro da magia estava, eram muito caros, ainda mais por um favor tão banal quanto resolver um problema com um cortador de grama enfeitiçado. E por que o Dumbledore faria isso? A essa altura, o Dumbledore já sabia que o Harry precisaria se sacrificar, se entregar ao Voldemort. Então, ele precisava que o Harry tivesse contato com a grandiosidade do mundo bruxo, com a riqueza de culturas e o tamanho que o mundo bruxo era. O que é melhor do que um evento que reúne milhares de bruxos do mundo inteiro para isso? O Dumbledore sabia que o Harry não tinha com quem ir na Copa Mundial de Quadribol, que o contato mais próximo dele com o mundo da magia eram os Weasley. Então a teoria defende que isso daí já é parte do plano. Outra forma de colocar o Harry nesse caminho de união com estrangeiros é o torneio Tribruxo, além de fortalecer os próprios laços dentro de Hogwarts com as outras casas. Se as coisas tivessem acontecido conforme era o esperado e o nome do Harry não fosse cuspido do Cálice de Fogo, seria uma ótima oportunidade para unir Hogwarts torcendo por um campeão e ainda assim, mesmo com espírito competitivo, conhecer bruxos estrangeiros de outras escolas e estabelecer laços. Mas com o nome do Harry saindo do Cálice, a escola ficou mais dividida do que nunca. Mas o Dumbledore está alerta. O ataque dos Comensais da Morte na Copa Mundial de Quadribol, a aparição da Marca Negra, o desaparecimento de Bertha Jorkins, o assassinato
assassinato de Franco Bryce, um jardineiro trouxa que trabalhava na antiga casa da família Riddle, somado à fuga de Pedro Pettigrew no ano letivo anterior, faziam o diretor acreditar que o retorno de Voldemort era iminente. E é aqui que entra o segundo objetivo de Dumbledore para o Harry naquele ano, que é educá-lo sobre as maldições imperdoáveis. Os alunos não aprendem sobre as maldições imperdoáveis até o 6º ano, e por alguma razão Alastor Moody decide ensiná-los no 4º ano. Não só decide ensiná-los, como coloca os alunos para praticar essas maldições, treinando uns nos outros. A maldição Impérios, no caso, né? Ensinando a resistir à maldição Impérios. A explicação para isso poderia ser muito simples. O falso Alastor Moody estava fazendo aquilo porque ele era um comensal da morte e para ele seria um prazer, seria como piada ver crianças sendo submetidas a maldições imperdoáveis. Mas, segundo a teoria, quanto mais se analisa o plano, o grande plano de Dumbledore como um todo, mais as coisas se encaixam. Até aquele momento, Dumbledore não fazia ideia de que o verdadeiro Alastor Moody estava preso num baú e o professor que estava ali era, na verdade, um comensal da morte. O Bartol Crouch Jr., disfarçado de Moody, diz o seguinte: segundo o Ministério da Magia, eu devo ensinar vocês as contra-maldições e parar por aí. Não devo lhes mostrar que cara tem as maldições imperdoáveis até vocês chegarem ao 6º ano. Até lá, o Ministério acha que vocês não têm idade para lidar com elas, mas o professor Dumbledore tem uma opinião muito mais favorável dos seus nervos e acha que vocês podem aprendê-las. E eu digo que quanto mais cedo souberem o que vão precisar enfrentar, melhor. Como vão se defender de uma coisa que nunca viram? Um bruxo que pretende lançar uma maldição imperdoável sobre vocês não vão avisar o que pretende. Poderia se considerar que ele estava mentindo aqui? Sim, poderia, mas como que o Dumbledore não ia saber sobre o que os alunos estavam sendo ensinados em sala de aula, principalmente nas aulas do Moody naquele ano, que estavam sendo muito comentadas? Os alunos não paravam de falar sobre isso. O diretor da escola não ia saber que os alunos estavam aprendendo maldições imperdoáveis e ainda sendo submetido às práticas delas, voltando a repetir, da maldição Impérios no caso. Dumbledore não fez nada para impedir isso. Por quê? Parece uma coisa terrível, mas seria mais terrível o retorno e triunfo do Voldemort. E com certeza esse treinamento inicial acaba valendo a pena porque mais tarde o Harry acaba resistindo à maldição Impérios lançada pelo Voldemort lá no cemitério. Se não fosse essas aulas, ele não conseguiria. E por que que o Dumbledore gostaria que os alunos aprendessem tudo isso? Quando o Voldemort esteve no poder pela primeira vez, várias pessoas eram submetidas à maldição Impérios, várias delas. Então seria muito valioso se os alunos soubessem identificar e resistir a essa maldição. O que nos leva para o terceiro objetivo do Dumbledore com o Harry naquele ano: mostrar ao Harry como era o mundo bruxo da última vez que Voldemort esteve no poder. Esse objetivo, segundo a teoria, não era algo planejado desde o início, mas desde que Dumbledore foi percebendo sinais de que alguma coisa estava errada, ele colocou esse plano em prática. E como ele faz isso? Quando o Harry acidentalmente acaba assistindo os julgamentos na penseira do Igor Karkaroff, do Ludo Bagman e do Bartol Crouch Jr. Não parece que o Dumbledore se importa nem um pouco do Harry ter tido acesso às suas lembranças pessoais. Lembranças essas bem pessoais, bem delicadas, sobre a inocência e culpa de outras pessoas. A única coisa que o Dumbledore parece surpreso é que o Neville nunca contou ao Harry sobre os seus pais, e aí ele pede pro Harry manter isso em segredo, porque o Neville iria contar quando ele estivesse preparado. Mas sobre as outras coisas, ele não faz questão de esconder. Ele ainda fala que deixou a porta aberta sem querer ali do armário, que não deve ter fechado direito, porque ele estava usando a penseira antes do Fudge chegar para uma reunião, e aí, naturalmente, que o Harry iria ficar curioso com isso. Mas a teoria afirma que o Dumbledore queria que o Harry visse aquilo. Queria que o Harry visse como uma desconfiança terrível pairava sobre a comunidade bruxa quando Voldemort estava no poder. Os próprios comensais da morte, entre eles, estavam dispostos a se trair para obter benefícios a longo prazo, como Karkaroff. O Ludo Bagman provava como uma pessoa inconscientemente poderia ser usada por Voldemort e pelos comensais da morte naquela época, e como uma pessoa inocente poderia ser colocada em dúvida num julgamento da Suprema Corte dos Bruxos ali perante o Conselho da Lei da Magia na época. Além disso, também mostrava, no caso do Bartol Crouch Jr., como o Bartol Crouch Sr., que acreditava estar do lado bom da história, era capaz de destruir a própria família ali por desconfiança. Essas três memórias acabam sendo muito instrutivas pro Harry dali em diante. É só pegar o exemplo
exemplo de como o Harry reage quando o Lupin tenta se unir a ele, abandonando a Tonks grávida, praticamente abandonando sua família. E por último, a linha mais importante desse livro, que reforça a teoria de um grande plano do Dumbledore, tá nesse trecho aqui. Por um instante fugaz, Harry pensou ter visto um brilho de triunfo nos olhos de Dumbledore, mas no segundo seguinte, Harry teve certeza de que tinha imaginado, pois quando Dumbledore voltou ao seu lugar atrás da mesa, ele parecia tão velho e cansado como Harry nunca vira. Esse brilho triunfante no olhar do Dumbledore acontece depois do Harry contar que o Voldemort usou o seu sangue para retomar a sua forma humana. Ali naquele momento, o Dumbledore entendeu o grande erro que o Voldemort tinha cometido. O triunfo significa ele percebendo que o Harry poderia sobreviver ao duelo final, porque até aquele momento ele achava que o Harry teria que se sacrificar e que ele iria morrer de fato. O Dumbledore percebe que naquele momento o Voldemort se transformou numa espécie de Horcrux do Harry, prendendo o Harry à terra. E aí como que o Dumbledore reforça isso? Ele precisava que quando chegasse o momento o Harry tivesse a coragem para se entregar ao Voldemort, para se sacrificar. Não pelo lado pessoal do Harry, que o Harry tinha que derrotar o Voldemort ou qualquer coisa do tipo, mas sim pelo bem do mundo bruxo, pela salvação do mundo bruxo. O Harry tem que entender a gravidade da situação e o quão importante é o sacrifício dele. Então o Dumbledore usa o discurso final, onde ele fala algumas palavras sobre a morte do Cedrico. Lembrem-se de Cedrico Diggory. Lembrem-se, se chegar a hora de terem que escolher entre o que é certo e o que é fácil, lembrem-se do que aconteceu com um rapaz que era bom, generoso e corajoso porque ele cruzou o caminho de Lord Voldemort. Lembrem-se de Cedrico Diggory. O Dumbledore sabia que o Harry tinha que enfrentar o Voldemort, sabia que ele tinha que se entregar pro Voldemort, então naquele momento o Harry teria que escolher o que era certo e o que era fácil. O fácil era simplesmente fugir dali, viver a vida dele e acabou. Mas não, o Harry precisava escolher o que era certo, se sacrificar. Beleza, mas vamos ao ponto importante, que é o que eu acho da teoria, porque vocês ficam esperando esse momento. Primeiro, me incomoda um pouco algumas partes da teoria do grande plano do Dumbledore num geral, sobre os Weasley parecerem robôs do Dumbledore. Parece que tudo que eles vão fazer com o Harry é parte de um plano do Dumbledore. Tipo, os Weasley não convidariam o Harry se eles ganhassem ingressos para a Copa Mundial de Quadribol? Eu acho que eles convidariam sim. Pode perceber que em todas as partes do plano do Dumbledore, parece que o Dumbledore usa os Weasley como pecinhas. E eu não acho que seja tão o caso assim. Agora, sobre os ingressos. Poxa, ali eram os ingressos mais caros, o Bagman tava atolado de dívida, ele venderia e facilmente resolveria seu problema? Ok, é muito justo questionar sobre isso. Mas e se aqueles ingressos fossem proibidos de se comercializar? A gente tá falando do camarote do próprio ministro da magia, o camarote de honra. É um camarote só para convidados. Então o Bagman tem esses convites que é para distribuir para pessoas que ele julgue ali necessário, que ele julgue que mereça estar no camarote. Não são ingressos que podem ser vendidos. Ah, Caco, mas o Lúcio Malfoy e o Draco estavam lá, a Narcisa tava lá. Ok, mas a gente não pode esquecer que o Lúcio era assim com o ministério. Assim, porque ele tinha muito dinheiro, ele vivia fazendo doações, que a gente pode chamar de suborno pro Ministério da Magia, então ele estaria ali facilmente como um convidado de honra no camarote do ministro. Poxa, pensa só, tinham vários bruxos importantes nesse camarote. Então, talvez, e só talvez, esses ingressos não poderiam ser vendidos. E cá entre nós, bruxo nenhum quer se meter em encrenca com o Ministério da Magia, principalmente o Ludo Bagman, que já tinha sido colocado sob grande desconfiança na época da primeira ascensão do Voldemort, que tem até o julgamento lá com ele. Então, poxa, se o irmão dele acabou fazendo besteira lá, com o cortador de grama enfeitiçando, podendo quebrar a lei, ele pode ter ficado meio traumatizado com esse lance de ter sido levado à Suprema Corte dos Bruxos para ser julgado e de querer resolver de forma mais direta, sem envolver o Ministério da Magia e acabar tendo problemas maiores com isso. Então o Arthur resolveu ali e ele, pô, foi grato a isso. Pode ter sido isso que aconteceu. Sobre o lance de mostrar ao Harry a grandiosidade do mundo bruxo, do torneio tribruxo, de ter esse lance da interação, da conexão com outros bruxos, eu não tenho nem o que falar. Perfeito. Colocação perfeita. Fez muito sentido pra mim. Já sobre as maldições ensinadas ali na sala de aula pros alunos. Em qual aula o Dumbledore se meteu no que os professores estavam ensinando? Nenhuma. O Hagrid estava literalmente cometendo um crime, fazendo cruzamento de criaturas, que é ilegal isso, e o Dumbledore não falou nada. As crianças se machucavam lá, se queimavam com os explosivinhos, o Dumbledore não falou nada. O Dumbledore deixava os professores ensinar da forma que eles achavam melhor. Então sim, ele poderia saber que o Moody estava ensinando ali as maldições, e ele até pode ter achado útil. Não, ok, sabendo que realmente o retorno do Voldemort era iminente, legal os alunos aprender, então
Então, pra mim faz sentido também, mas eu acho que ele não se envolveria, não se meteria em nenhuma outra aula. Então isso não pode ser usado como comprovação de que o Dumbledore planejou essa aula. Já sobre a penseira, eu realmente acho que foi por acaso. Eu sei que é difícil acreditar em acaso quando a gente tá falando do Dumbledore, mas pensa na tensão daquele momento ali na história. O Bartol Crouch Sr. tinha desaparecido, da forma que tinha acontecido ali, do Harry narrando o acontecimento, dele aparecendo todo transtornado, a história prévia que o Dumbledore conhecia dele, né, do filho preso em Azkaban, que morreu em Azkaban, né, o que era o que achavam, tudo o que estava acontecendo, desaparecimentos, mortes, ali naquela altura o Bartol Crouch Sr. já estava morto, mas eles não sabiam, e tudo isso acontecia durante a primeira ascensão do Voldemort, que o Voldemort tomou, quando ele chegou ao poder, essas coisas aconteciam. Então, imagina a tensão do momento ali, como que o Dumbledore tava pra tentar impedir isso, alertando o Ministro da Magia, e o Ministro da Magia um pamonhão ali, total negacionista. Fica difícil, né? Um momento tenso. Então, o Dumbledore tava ali olhando a penseira, o Ministro chegou pra reunião, ele simplesmente colocou ela ali no armário, ele nem sabia que o Harry ia visitá-lo. Ele nem sabia. Ele poderia ter pensado, vou deixar aqui aberto porque o Harry uma hora vai vir aqui no escritório falar comigo. Ok, mas não foi o caso. Então eu acho que foi o acaso, sim, foi o acaso, e as lembranças foram importantes pro Harry pra ele perceber algumas coisas, mas não acredito que tenha sido um plano do Dumbledore colocar isso ali pro Harry ver. Acho que não. Apesar dessas observações, eu gosto muito da teoria do grande plano do Dumbledore. Eu tô trazendo cada parte dela aqui. Ela tem no total 7 partes e é do canal Super Carlin Brothers. É genial, é assim, é fantástica a teoria, eu gosto muito, mas eu também gosto de manter meus pés no chão, como eu falo com toda a teoria. É muito legal, tem pontos que fazem sentido, mas tem pontos que não fazem, e eu gosto de analisar como um todo, mantendo os pés no chão. Mas e você, o que acha da teoria? O que acha da teoria do grande plano do Dumbledore? Qual parte você mais gostou até agora? Do 1, do 2, do 3, do 4? Tá ansioso pra parte 5 de Ordem da Fênix? O que será que foi plano do Dumbledore ali naquele ano do Harry? Se você quiser saber, deixa o like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha e não esquece de compartilhar para as outras pessoas. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.